E aí pessoal, tudo bom? Física. O que é a física? A física, pessoal, é uma ferramenta que o ser humano tem de descrever os fenômenos da natureza, certo? Bom, então para que a gente possa descrever os fenômenos da natureza e equacionar matematicamente, a gente precisa definir algumas regrinhas com relação a isso, tá certo? Alguns acordos precisam ser definidos, tá certo? E para isso, né, vamos ver algumas coisas iniciais, tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que são grandezas físicas, tá, pessoal? Porque, né, para a gente poder ter alguma descrição da natureza, a gente precisa principalmente, pessoal, medir, tá certo? O ato de medição ou qualquer coisa que pode ser medido, a gente chama de grandeza física, tá, pessoal? E aí é o seguinte, essa medição, pessoal, ela gera uma intensidade, tá? Ela gera uma magnitude. Tudo bem? Então o exemplo é o seguinte, pessoal. Vamos supor que nós temos aqui essa distância, tudo bem? Eu vou chamar essa distância de d, tá, pessoal? Essa distância d, pessoal, é composta, né? Essa distância é composta por 4 unidades, tudo bem? 4 unidades U, tá? Unidades U de espaçamento constante aqui de U, tudo bem? Então essa distância, pessoal, é 4 unidades, tudo bem? Então, ó, o que é a grandeza física que a gente mediu aqui? A grandeza física que a gente mediu aqui foi a distância. Tudo bem? E essa distância, ela é, enfim, composta por 4 unidades, tudo bem? Esse número acompanhado pela unidade, tá? Esse número acompanhado pela unidade é a intensidade da grandeza, ok, pessoal? É a magnitude ou intensidade dessa distância, a magnitude dessa distância, beleza? Bom, outro conceito que eu gostaria de conversar aqui com vocês é o seguinte, pessoal. Direção e sentido. Galera, o que é direção e sentido, pessoal? É o seguinte, bom, eu queria ilustrar aqui, pessoal, um cruzamento, tudo bem? Então é o seguinte, no cruzamento, pessoal, nós temos o carro 1, o carro 2, o carro 3. Ah, professor, isso daqui é um carro? É, isso aqui é um carro, tá? E isso daqui, pessoal, indica a direção que ele está seguindo, beleza? Aí é o seguinte, pessoal, vamos lá. O que é a direção? Pessoal, seguinte, no carro, pessoal, a gente tem aquele volante, né? Que a gente chama de direção, inclusive, correto? Bom, então é o seguinte, pessoal, sentido é horizontal ou vertical, tudo bem? E direção, pessoal, é para frente ou para trás. Então, pessoal, no carro, por exemplo, eu posso definir uma direção, tudo bem? E eu posso ir para frente ou para trás, certo? Sentido para frente, sentido para trás. E a direção quem define é o que, pessoal? É a direção, é o volante, né? Então, pessoal, nesse caso, por exemplo, nós temos o seguinte. Tá vendo esse carro número 2? Carro número 2, pessoal, ele tem o quê? A direção vertical, né? Ele está indo para lá, certo? Ele está indo para lá, ou seja, ele está na direção vertical, né? Assim como o carro número 1, né? O carro número 1 também está na direção vertical. Porém, pessoal, o carro número 2, ele está indo no sentido de baixo para cima, né? E o carro número 1 está indo de cima para baixo. Tudo bem? O carro número 3, pessoal, o carro número 3, ele está na direção horizontal, né? E o sentido, pessoal, da esquerda para a direita. Tá? Então, pessoal, o sentido é de baixo para cima, enfim, desse canto para esse canto, tá certo? Desse canto para esse canto, de cima para baixo, de direita para esquerda. Isso é sentido, pessoal. E direção, pessoal, direção é horizontal, vertical e por aí vai, tá, pessoal? Então, com essas duas definições, tudo bem? Para descrever a natureza, a direção e o sentido, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, olha só. As grandezas, elas podem ser divididas em escalares, quando eu trato exclusivamente somente da sua intensidade, tudo bem? Ou vetoriais, tá bom? Então, o que são as grandezas vetoriais, pessoal? Para ser uma grandeza vetorial, eu preciso obrigatoriamente falar a direção, o sentido e a intensidade do vetor, tudo bem? Ah, e se eu falar só direção e sentido, é uma grandeza vetorial? Não, eu preciso falar da intensidade. Tudo bem? Ah, e se eu falar em intensidade da direção só? Não. Tem que ter essas 3 coisas para falar que é uma grandeza vetorial, tudo bem? Enquanto que as grandezas escalares só se restringe à sua intensidade ou à sua magnitude, tudo bem, pessoal? Pessoal, só para a gente entender melhor esse assunto é o seguinte, vou citar alguns exemplos de grandeza, tá, pessoal? Então, pessoal, o que é um exemplo de grandeza? Ou seja, é uma grandeza, né? A gente está medindo, tudo bem? Ela participa do ato de medir,
beleza? O que é uma grandeza escalar, tá? Então, por exemplo, a massa. A massa é uma grandeza escalar, tudo bem? Eu tenho 90 kg de massa, tá certo? Então quer dizer que eu tenho 90 kg de massa, né? Não faz sentido eu falar, tenho 90 kg de massa para a direita ou na direção horizontal, tudo bem? Então, diferentemente, por exemplo, da grandeza vetorial, né? Quando eu falo de força, por exemplo, eu tenho que falar, ó, a força, tudo bem, na horizontal é para a esquerda, ou então, né, e vale, sei lá, 70 newtons, tudo bem? Então, força é uma grandeza, né, vetorial, tudo bem? A gente mede em newtons, tudo bem? Enquanto que, por exemplo, tempo é uma grandeza escalar, né? E no sistema internacional a gente mede em segundos, tudo bem? E não faz sentido a gente falar do tempo para a direita, o tempo para a esquerda, né? Tempo na horizontal. Tempo é tempo, tá certo? Tempo, 2 horas e acabou. Enquanto que, por exemplo, vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, tá certo? Mas eu falo que eu estou a 100 km por hora. Aí você está sendo fisicamente incompleto na sua afirmação, tá, pessoal? 100 km para onde? Tá certo? 100 km na estrada, na horizontal, né, para o norte. Então, beleza. Aí você foi mais completo, né? Para ser uma grandeza vetorial, eu primeiro, né, preciso falar da intensidade, depois da direção e depois do sentido, tá? Vetorial, pessoal, grandeza vetorial, é obrigatório que eu fale as 3. Enquanto que, por exemplo, temperatura é uma grandeza escalar, né? Então, por exemplo, hoje está 32 graus Celsius e estamos de boinha. É 32 graus Celsius, não faz sentido falar 32 graus Celsius na horizontal. Né? É 32 graus Celsius e acabou, tá certo? Temperatura, pessoal, é uma unidade de energia, a gente tem tantas energias e acabou, tá certo? Bom, vetorial. Agora, por exemplo, aceleração. Aceleração, por exemplo, aceleração da gravidade, né? A gente sabe que a gravidade, a aceleração da gravidade é para baixo, né? Ela aponta para o centro da Terra, né? Então, no caso da Terra, por exemplo, né? Então, a aceleração da gravidade da Terra é mais ou menos, tá certo? 10 metros por segundo, pessoal, para baixo, o que? Na vertical, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente fala de grandeza vetorial, eu preciso falar o que mesmo? Direção, sentido e magnitude, beleza? Bom, como vocês sabem, o vetor, para simbolizar um vetor, para descrever um vetor, eu preciso falar 3 coisas, né? A direção, o sentido e a sua intensidade, né? Bom, como é que eu faço para relacionar essas 3 coisas? Como é que eu simbolizo essas 3 coisas, pessoal? É o seguinte, olha só, tem 2 jeitos, tá? Tem esse jeito aqui e tem esse jeito aqui, tá? Olha só para cá, pessoal, né? Eu estou simbolizando a força F aí, né? A força F que vale 5 newtons, tá? Acabou? É só dizer que a força F vale 5 newtons? Não, pessoal, olha só. Se você bem reparar, essa flecha, ela está na direção horizontal, no sentido para lá, né? E ainda mostra o tamanho dessa flecha aqui, tá certo? Então, olha só, desse jeito está simbolizado direção, sentido e intensidade. Então, isso daqui é um vetor. Tudo bem, pessoal? Ou, tá, pessoal? Eu posso falar o seguinte. Essa força possui uma direção horizontal, um sentido para direita e uma intensidade, né, um módulo de 5 newtons. Tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, olha só. É preciso expressar essas 3 coisas para a gente, né, direção, sentido e intensidade, para simbolizar um vetor, tudo bem? Mas as grandezas podem ser tanto vetoriais como escalares, tá certo, pessoal? Bom, esse é o jeito que a física encontrou de quantificar, né, os fenômenos da natureza, tudo bem? Falou!